A força será ainda maior. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí. Uma história escrita com o fortalecimento da classe arrozeira. Juntos somos mais fortes. Atenção, produtor rural. A Imembuí chegou em Uruguaiana e oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. A Imembuí fica na BR-472, no trevo de saída para a Barra do Quaraí. Solicite uma visita pelo telefone WhatsApp 55 996 23 99 36. Atendemos também Itaqui região. Imembuí, presente na agricultura, auxiliando o produtor. A Cabanha Santa Ângela, tradicional criatório das raças Merino, Ideal, Corriadale, agora com Hampshire Down, informa aos clientes que está comercializando borregos e carneiros de campo e de galpão, aprovados em rigoroso processo de seleção. Vendas diretas na propriedade. Agende sua visita nos telefones 55 3412 3830 ou 999 77 89 24. Garanta o seu reprodutor e tenha ótimos resultados. Santa Ângela, gerações acreditando na ovinocultura. A força de uma classe está na união de seus participantes. Produtor rural, associe-se e desfrute das vantagens oferecidas pelo associativismo. Associação e Sindicato Rural de Uruguaiana, unindo campo e cidade. Atendimento ao público de segunda a sexta-feira, na Rua Santana, 2717, terceiro andar. Telefone 3412 4190. Produtor, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Quer mais produtividade e rentabilidade na lavoura? A Vetagro tá aqui para isso. São 36 anos ao lado do produtor, com consultoria em arroz, soja, milho e trigo, gestão de pecuária e propriedades, gestão ambiental e segurança do trabalho, capacitação de pessoas e agricultura de precisão. Na prática, você produz mais, desperdiça menos e lucra mais. Contato pelo fone 34 12 50 51. De sociais, @Vetagro Urug. Vetagro, nosso diferencial é garantir resultados. A força da tradição e a confiança da genética comprovada. Assim é a Estância Anjo da Guarda. Reconhecida nacionalmente pela criação das raças Brafor, Hereford e Brangus, a Estância Anjo da Guarda reúne anos de seleção criteriosa e resultados nas pistas e no campo. Produtora de animais rústicos, adaptados e de alto potencial produtivo, a marca é sinônimo de qualidade e credibilidade em cada geração. Estância Anjo da Guarda, genética que transforma rebanhos. Pecuarista, você sabe, a reprodução é a base do sucesso no campo. E com tecnologia de ponta, seus resultados podem ir muito mais longe. A DECA1 Assessoria Pecuária oferece consultoria completa para propriedades rurais e é especialista em reprodução de bovinos de corte, utilizando protocolos e técnicas reprodutivas modernas, precisas e comprovadamente eficazes. Trabalhamos lado a lado com o produtor, garantindo mais prenheses, mais terneiros e maior rentabilidade. Do manejo reprodutivo ao acompanhamento técnico, a DECA1 entrega conhecimento, prática e resultados concretos. DECA1, sua pecuária, nosso compromisso. Quando se fala em tradição e qualidade na pecuária, um nome se destaca: Agropecuária Odair Gonzalez. Um dos criatórios mais respeitados do Brasil, referência na criação da raça Brafor, com animais premiados nas exposições mais importantes do país. Produtora de grandes pais e mães da raça, a Agropecuária Odair Gonzalez alia genética de ponta, seleção criteriosa e compromisso com a evolução da pecuária de corte. Tradição que gera confiança, genética que gera resultados. Agropecuária Odair Gonzalez, excelência que se multiplica no campo.
amigos e amigas ouvintes da Rádio São Miguel AM 880 de Uruguaiana. Estamos também pelo YouTube, Facebook e Spotify da Rádio São Miguel, além das mídias sociais da rádio e pelo canal Agrológica no YouTube. Eu sou o Tiqueno Queiroz, na operação de áudio Ederson Lucas, na produção Francisco Bermudes, e esse é o Agro Fronteira, um espaço de conversa e debate sobre o agronegócio. Convidamos os amigos e amigas para que nos sigam em nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Deixem seu positivo e se inscrevam no canal do YouTube da Rádio São Miguel. Nos acompanhe também pelo perfil da rádio no Spotify e nas plataformas de áudio da sua preferência. Lá é possível escutar o Agro Fronteira novamente, na estrada ou no brete. Acessem, compartilhem, nos sigam e curtam nossos conteúdos. O Agro Fronteira conta com o apoio da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Braseiros Sementes, Grupo Ceolinha Arroz Requinte, Sindicato Rural de Uruguaiana, Vetagro Consultoria Agronômica, Cabanha Santa Ângela, Imembuí Insumos, Estância Anjo da Guarda, Deca 1 Assessoria Pecuária, Agropecuária Odair Gonzalez Estância São Miguel e a PGG Wrightson Seeds. Já pensou em ter um pasto de qualidade por mais tempo? A PGG Wrightson Seeds leva a sério esse assunto. São mais de 150 anos entregando qualidade e desempenho forrageiro. Com o programa de melhoramento local no Brasil e Uruguai, a PGG Wrightson Seeds inova constantemente, com produtos cada vez mais adaptados aos novos desafios. Seu campo merece o melhor, seu rebanho também. La pastura es nuestra cultura. PGG Wrightson Seeds. E no programa de hoje, vamos conversar sobre como foi a pecuária no ano de 2025. E para isso, estão conosco hoje, coordenador do Nespro, professor Júlio Barcelos, presidente do Instituto de Desenvolvimento Pecuária, Antônia Scalzilli, e o coordenador do Cicarne, da Embrapa Pecuária de Corte, Guilherme Cunha Malafaia. Agradecendo a presença, a participação dos nossos convidados, gostaríamos de iniciar com uma breve primeira participação dos nossos convidados, chamando o professor Júlio. Muito bom dia, professor Júlio. Está mutado, professor? Bom dia, Tiqueno. Bom dia a todos os que acompanham o programa Agrofronteira da Rádio São Miguel, por todas essas plataformas digitais, nos corredores e nos bretes, como diz o meu ex-aluno aí da fronteira, e é um prazer estar nesse programa. Já há mais de um ano que eu não tinha a oportunidade de, ao sábado, estar à disposição, e hoje dividindo este espaço aqui, ladeando a nossa querida presidente do Instituto de Desenvolvimento Pecuária, Antônia, e de um outro lado, Guilherme, já um pouco mais distante, aí a quase 2.000 quilômetros no centro-oeste brasileiro. Então, muito obrigado e saúdo a todos deste programa e espero poder fazer uma análise um pouco mais precisa do que aconteceu em 2025, sempre olhando para frente, porque é o que nos interessa. Perfeitamente, professor Júlio. Nós agradecemos aí o senhor ter nos permitido um tempo da sua agenda, que a gente sabe que é muito atribulada, muito apertada, né? Mas é uma grande satisfação, um prazer contarmos com a sua presença hoje aqui para um dos últimos programas do ano, né? Para a gente conversar sobre como foi o ano 2025. E para isso eu também chamo a presidente do Instituto de Desenvolvimento Pecuária para conversar conosco, para entrar na conversa. Muito bom dia, Tônia. Bom dia, Tiqueno, bom dia a toda a tua audiência, em todas as querências, inclusive nos bretes, mangueiras, nas casas, nos galpões, enfim, um prazer estar aqui com os amigos. Professor Júlio Barcelos, eu tenho tido o privilégio de estarmos bastante juntos em vários eventos, e cada vez que eu estou na companhia dele, eu fico surpresa, porque ele cumprimenta e tem alunos em todos os lugares, de todas as idades. Eu acho que ele só não deu aula para mim,
porque eu não sou formada, né? Eu sou advogada, então eu acho que não, aí ficaria um pouco mais impossível. Mas um prazer estar aqui com vocês. Guilherme, um prazer, à distância, estarmos juntos aqui nessa manhã, falando um pouco sobre a nossa amada pecuária, como foi esse ano de 2025, um ano desafiador, mas um ano que eu acho que nos catapulta para um 2026 com bastante força, bastante garra. Estamos aqui, um prazer passar essa manhã juntos. Maravilha, Antônio. Obrigado pela tua participação, mais uma vez atendendo o nosso convite, né? Mas sempre é tempo de voltar aos estudos, né, professor Júlio? Né? Falando em alunos, né? O doutor Guilherme está conosco hoje, também foi orientado pelo professor Júlio. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Tiqueno. Bom dia aí os ouvintes do seu programa. É um prazer muito grande poder voltar novamente aí a uma manhã de sábado, né, compartilhar conhecimentos aí com os colegas e, logicamente, né, tá junto com o professor Júlio Barcelos aí é sempre um aprendizado, né, a gente acaba dizendo que a gente sai da academia, mas os mestres continuam sendo os mestres, né, pela vida toda, né, então é sempre muito bom estar junto com o professor Júlio, Antônio, é muito prazer, assim, eu conheço o seu trabalho aí no Instituto Desenvolve Pecuária e é uma instituição que eu sou muito fã do trabalho que vocês fazem aí. E vai ser um prazer poder estar falando sobre a pecuária de corte, iniciando de 2025 com vocês. Vai ser um aprendizado muito bacana. Obrigado. Obrigado, Guilherme, pela tua disponibilidade mais uma vez aí conosco. Uma satisfação grande poder conversar contigo novamente. Bom, eu gostaria de conversar com o professor Júlio, né? Na verdade, a conversa é uma conversa, na verdade, não, eu não pretendo aqui estar orientando a conversa, eventualmente a gente pode propor algum tema, algum assunto, e eu gostaria de começar então propondo um tema, professor Júlio, né? Que é a expectativa que se criou ao final de 2024 para a recuperação, a retomada dos preços na pecuária do ano 2025. Como é que o senhor analisa, né? Eu sei que o Nesp fez uma projeção que chegou muito perto daquilo que aconteceu, né? Como é que o senhor analisa aí o 2025 em relação ao 24? Bem, no final de 2024, isso não foi uma análise exclusivamente nossa, todos aqueles que olhavam e que analisam a pecuária brasileira e, naturalmente, suas impressões mais regionais, que é o caso daquilo que nós fazemos, mais pontualmente, já tinham essa perspectiva de uma recuperação de preços, e foi o que aconteceu. Agora nós precisamos compreender melhor o cenário 2025, e eu faço de uma forma um pouco mais detalhada. Nós tivemos, bem no início do ano, de uma forma muito pontual, uma pequena estiagem. Essa pequena estiagem alavancou muito os preços do Rio Grande do Sul. Foi o boi mais caro do Brasil em janeiro, fevereiro e março. E isso, de certa forma, sinalizou uma antecipação de um ciclo positivo. No entanto, nós não podemos esquecer que nós participamos de um país, uma federação, com profundas inter-relações entre todas as praças pecuárias. E, em pleno início da entre-safra, nós tivemos o tarifaço americano, talvez tenha sido o grande evento de 2025, depois, certamente, a Antônio e o Guilherme vão chamar a atenção nesse ponto. Bom, isso, de certa forma, freou um pouco como se nós tivéssemos dado um passo atrás na recuperação de preços. Mas, felizmente, a liderança brasileira nas exportações, uma grande crise de proteína animal de todas as espécies no mundo, fez com que rapidamente esses preços foram recuperados, seguiram essa escalada lenta, mas de alta, primeiro no Brasil Central, com recuperação da arroba, e uma questão muito importante é que nós finalizamos o inverno no Rio Grande do Sul, onde historicamente tínhamos quedas de preço, e nós entramos no mês de setembro de uma forma muito positiva. As feiras de primavera de reprodutores tiveram liquidez, não tivemos nenhum preço absurdo, mas o touro sendo bem comercializados, as categorias de reposição, categorias de cria,
sinalizaram o que nós já esperávamos, mas aí tivemos um grande problema conjuntural de natureza regional. De natureza regional, basicamente, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a crise da agricultura, o que mais se fala nesse sul do Brasil é a crise da agricultura. E tu sabes bem, Tiqueno, tu estás na área, na capital do arroz, mas que segue cultivando arroz mais por insistência e por uma cultura do que por uma racionalidade econômica. Inclusive, eu estou numa região aqui que é berço do arroz também, aqui na divisa de Aceguá com o Uruguai, e eu olho no entorno, não tem mais arroz. E os produtores são muito categóricos. Então, a crise da agricultura, no início da primavera, endividamento, pedidos de securitização, elas, de certa forma, elas frearam um pouco a pecuária, porque não havia dinheiro, os produtores precisaram se descapitalizar, vendendo mais gado. Mês de setembro, batemos 60% no abate de matrizes, e tudo isso, de certa forma, colocou um freio no crescimento dos preços pecuários muito significativo, mas a partir já de meados de novembro começamos a recuperar, fechamos o ano com um otimismo, tudo se ajustando, renegociações de dívidas, algumas recuperações judiciais sendo reposicionadas no segmento dos cultivos agrícolas. Enfim, o cenário é muito positivo. Ainda não podemos, depois de um outro bloco, falar um pouco das ações institucionais, do Desenvolve Pecuária, de um grande projeto de liderança nacional que a equipe do Guilherme em Campo Grande aprovou. Então, isso certamente tem muito mais notícias positivas, e vamos chamar assim, os dois eventos que frearam um pouquinho. Tarifaço, totalmente superado, e a crise regional do arroz no Rio Grande do Sul, da soja, e em Santa Catarina também, um dos estados que teve essas dificuldades, mas por incrível que pareça, Santa Catarina é o único estado nos últimos 5 anos que aumentou em 20% seu rebanho, demonstrando a força da pecuária brasileira. Falar que interrompeu a transmissão, ficamos nós três aqui. Pois é, eles estavam com dificuldade, tinha caído uma árvore em cima da internet lá, não sei se isso não atrapalhou um pouco, mas nós estamos conectados aqui. Será que seguimos transmitindo? Pois, me escuta, Antônio? Me escuta? Sim, estamos três aqui, Tiqueno. Perdão, não, eu falava aqui em relação à precisão do professor Júlio, né? De levantar esses dois tópicos aí, que podem render mais de um programa, né, Antônio? É verdade, é verdade. Realmente foram vários acontecimentos, e esses que eu acho que o professor Júlio conseguiu, de maneira muito concisa, resumir o ano de 2025. E foi um ano muito trabalhoso, um ano de muitos desafios. Aliás, eu acho que serão anos de muitos desafios, uma vez que o Rio Grande do Sul precisa galopar muito para retomar o ritmo de crescimento que a gente tem visto. E o Instituto, e aliás o meu papel, tem sido muito esse, assim, a gente tem muitos desafios dentro da porteira, e o professor Júlio é um fera para tratar sobre esse assunto, o Guilherme idem, e a gente tem todo um olhar da porteira para fora também, com desafios. Então eu tenho me proposto muito e me envolvi, me dediquei muito, Tiqueno, esse ano que passou, para fazer uma provocação para o pecuarista, para o produtor rural, para que haja uma verdadeira mudança de comportamento e para que ele se sinta parte dessa mudança. Isso que o professor Júlio falou, a questão da crise na agricultura, a gente ainda vê pessoas que sempre fizeram, porque o gaúcho é muito teimoso, né? Sabe fazer isso, sabe plantar, então é o que sabe fazer, então não tem conta negativa
que o impeça de largar a semente na terra e seguir plantando arroz. Então a gente passou esse ano muito falando sobre gestão, a importância de se ter gestão, de ter números, de realmente se tratar a pecuária, mas a propriedade rural como uma empresa a céu aberto, para que então esses números possibilitem as pessoas a fazerem as melhores escolhas. Fizemos muita conversa com todos os elos da cadeia, nos dedicando mais especificamente nesse primeiro momento a várias conversas com frigoríficos. A gente entende que o ganho do pecuarista passa pela importância e valorização de toda a cadeia. O Rio Grande do Sul, eu acho que precisa fazer um trabalho e se colocar como uma boutique de carne de qualidade para o Brasil. Eu acho que nós temos um excelente exemplo aqui ao lado, que é o Uruguai. E o Rio Grande do Sul não precisa se colocar como o estado que tem que buscar quantidade, aumentar rebanho. Nós temos que sim qualificar o nosso rebanho. A gente tem conversado bastante, feito parte de trabalhos para compreender o Rio Grande do Sul como uma instância, como o professor gosta de dizer, né, uma instância só com vários desafios, uma base. Nós somos basicamente minifúndios. 87% das propriedades aqui compreendem até 50 cabeças de bovinos. O professor pode me corrigir. Então nós temos desafios basilares de tentar desenvolver essa pecuária familiar, desenvolvermos também aquele meio de pirâmide que ainda não tem uma pecuária tecnificada, e sim tem bastantes desafios também. E temos ali 1,5% até 3% de grandes propriedades e propriedades médias altamente tecnificadas, que essas são as propriedades que produzem aquela carne que todo mundo gosta de comer e que precisa sim ser valorizada, ser descolada de uma commodity. Então nós temos que lutar por isso, envolver o pecuarista, que ele entenda o valor daquilo que ele produz e que a gente possa produzir mais dessa carne de qualidade e se colocar no mundo. Valorizar, propagandear, gritar, berrar, cacarejar, como a gente tem ouvido falar. Então foram vários esses anos os desafios, passando também por essa questão da política impactando, né, dentro da porteira. Mas foi um ano, eu acho que a gente sai mais fortes, cada vez mais com a mentalidade no mundo. A inteligência artificial veio e vai entrar e nós precisamos colocá-la para dentro da porteira também a nosso favor. Então eu acho que esse ano foi um ano muito desafiador, e toda vez que a gente é desafiado, a tendência é que a gente saia mais forte. Então acho que 2026 vem já com esse olhar mais otimista de valorização da pecuária. Falamos muito que esse ano a Expo Inter era a Expo Inter da pecuária, como uma atividade extremamente lucrativa, sim, bem feita, vem uma atividade resiliente, e é a vocação do Rio Grande do Sul. Claro que a integração lavoura-pecuária é uma realidade, é importante. Nosso gado precisa comer bem, acho que trouxe para todo mundo essa visão, mas a gente precisa realmente entender o que é vocação, focar nela e seguir adiante. Perfeito, Antônio, né? Traz um tema que é importante, que é a questão dessa pequena propriedade, ou do produtor de menor escala, né, para ser inserido dentro desse contexto mais amplo, não é, Guilherme? O Cicarne e a Embrapa Pecuária Recorte também já se debruçaram sobre esse tema, né? Questão do médio, pequeno e médio produtor, o produtor de menor escala, né? Como é que tu vês também o contexto geral aí da pecuária, também pensando nos 25, né? Certo. Bueno, eu gostaria de dividir essa retrospectiva aí em 4 pilares fundamentais do que aconteceram em 2025, a questão do ciclo pecuário, do mercado externo e interno, a questão da regulamentação ambiental e, finalmente, aí a questão de estratégia financeira, né? Acho que 2025 ele confirmou, né, a virada do ciclo pecuário entre 2022 e 2024. O Brasil registrou aí taxas recordes de abate de fêmea, né? Se a gente pegar aí os dados históricos aí do IBGE, onde o pecuarista ele liquida a fábrica, né, e a conta simplesmente não fechava, né, e aí nós tivemos esse efeito aí em 2025, né, a conta biológica, né, ela chega nesse ano, né, com menos matrizes, com o aumento da oferta
bezerros, né, ela encurta, essa oferta de bezerros, ela encurta drasticamente, né, e a gente vê, então, aí uma reversão do ciclo no ano de 2025, que nós já havíamos previsto aí entre 2022 e 2024, né, e a consequência disso aí é a escassez de reposição e valorizando o bezerro, né, eu não sei como é que está no Rio Grande do Sul, mas aqui em Mato Grosso do Sul nós começamos em janeiro com R$355 por arroba, e hoje estamos fechando aí R$450 por arroba, né? Então isso obriga aí o criador e o recriador a reter essas fêmeas aí para a questão de recomposição de rebanho, né? E o resultado é uma oferta de gado para abate menor, né? Sustentando preços de arroba em patamares firmes, consolidados, né? Mas não por especulação, mas por falta física de animais, né? Então, fica claro que na pecuária não tem mágica, né? Existe a biologia e existe a estatística, né? Que mostra bem claro essa questão da virada de ciclo, né? No mercado externo, né, no fronte internacional, aí a gente teve um ano aí de realismo comercial, né? Grandes exportações, volumes recorde de exportações, sustentado por China, né? A China, ela manteve-se aí como nossa grande parceira comercial, aí absorvendo mais da metade do volume exportado, só que essa questão de ágio, né, o sonho do ágio chinês, aí ele deu uma esfriada, né? Em 2025 a China consolidou-se como um mercado de volume constante, né, mas com preços praticamente estabilizados, né? Ou seja, garantindo fluxo, mas não garantindo aí a questão de margem extra, né? Enfrentamos a realidade das cotas com os Estados Unidos, né? A nossa cota sem tarifa ela foi rapidamente preenchida, né? E o excedente ele teve que se defrontar aí com as tarifas que foram colocadas aí de importação pelos Estados Unidos. Isso testou a competitividade aí do Brasil, continuou exportando para lá quem tinha eficiência industrial para absorver essa questão de altos custos, né? Ou quem usou a inteligência logística aí via mercados parceiros, né? E aí foi fundamental a questão da diversificação de mercados, né, que o Brasil fez em anos anteriores, como a abertura de mercados para o México, a abertura de mercados para a Indonésia, que funcionaram aí como válvulas de escape aí essenciais, né, para daquilo que não foi para a China e que bateu na questão aí tarifária dos Estados Unidos, né. No mercado interno, a gente teve aí, né, uma massa salarial aí que sustentou a demanda. O brasileiro, ele quer comer mais carne, a carne ela é elástica ao preço, né? No momento que você tem uma diminuição de preço ou um aumento de renda, você vai ter um consumo maior da carne, né? Logicamente que em função do ciclo subiu o preço da carne no mercado, né? E só que o varejo não conseguiu repassar isso consumidor, justamente pela questão da substituição aí de outras proteínas, né? Então, quando começa a ficar muito cara a carne bovina, você migra aí para carne de porco, para carne de frango, para ovos, enfim, né? Então, as margens do varejo também foram comprimidas, né? Acho que o outro ponto fundamental da gente destacar é a questão do choque regulatório aí, com essa questão da regulamentação do desmatamento, né, da União Europeia, né, que saiu do papel. Né, e isso fica claro que a sustentabilidade ela não paga o prêmio da arroba gorda, mas ela garante o acesso, né, aos mercados, e isso é fundamental, e cada vez isso vai ser uma realidade, uma prática, né. E dentro desse contexto aí o bezerro, né, dentro desse contexto da rastreabilidade que eu quero me referir, o bezerro ele acaba virando um ativo ambiental, né, porque essa grande valorização ocorreu na base, né? O bezerro, com uma origem comprovada de nascimento, ele torna-se aí um item líquido muito disputado, né, pela indústria, porque garante aí uma segurança jurídica dentro desse processo todo, né? E, por fim, essa questão do crédito, né? Existe aí um novo padrão de crédito, né? O Banco Central aí ele estabeleceu novas diretrizes aí social, ambiental e climática, né? E isso apertou mais.
em 2025, aí, os produtores em áreas de risco climático, sem tecnologia que permita mitigação, como integração lavoura, pecuária, floresta, ou irrigação, ou que tenha passivos ambientais com carga irregular, eles enfrentam restrições de créditos, ou eles vão ter juros mais altos aí para poder tomar esse crédito, né? E a questão da tecnologia, né, cada vez mais forte, mais presente, a questão da intensificação, né, a terminação intensiva a pasto, o confinamento, né, tudo isso aí deixou de ser uma opção e virou uma obrigação, para que você possa aí diluir os custos fixos da terra, né, que está cada vez mais valorizada, e também encurtar o ciclo financeiro. De uma forma bem sucinta, tá, eu acho que basicamente foram esses os pontos aí que me chamaram mais atenção dentro do ano de 2025 aí para a pecuária de corte. Perfeitamente, Guilherme. Eu acho que tu traz os pontos aí fundamentais, né? Mas eu gostaria de antes de passar para a questão da liquidez de crédito, que eu acho que é o principal tema, né? A crise na agricultura. Um ponto que me parece interessante é o real impacto que a importação americana de carne, professor Júlio, tem nos nossos mercados. Como é que o senhor vê essa questão aí? Porque aparentemente o volume de carne que os americanos importam do Brasil não chega a ser um volume muito significativo, estou enganado? O volume é muito baixo, inclusive o tarifaço, ele de certa forma, ele não afetou demanda e procura. Claro. Os preços foram alterados, mas por sinais. A carne está virando um ativo muito parecido com o dólar. E ela está ficando muito parecida com a soja. Uma previsão de plantio de uma determinada região altera preço. Ou seja, foi uma sinalização, poderíamos ter um grande problema no futuro. Então, tanto é verdade que durou 15 dias, 2 semanas só, e já se restabeleceu. Mas este sinal, embora seja tenha sido passageiro, ele se dá por conta do grande status que é alcançado por um país. Existem 2 grandes blocos que todos os países exportadores de carne bovina desejam. Hoje eu diria 3 blocos. O primeiro deles é a União Europeia. Embora seja uma cota relativamente limitada, mas é que paga mais. Tanto é verdade que a tonelada de carne vendida para a União Europeia, Hilton 481 e outras com algum tipo de tarifa mais moderada, ela foi alcançada pela Argentina e Uruguai esse ano na faixa de $7.000. Isso é muito alto. O segundo bloco, e que a região sul do Brasil está se habilitando, e que é um pouco de sonho, mas quem não sonha não alcança, é o bloco sudeste da Ásia, Japão e Coreia do Sul. E é o que paga mais. Inclusive, nós temos uma aluna hoje do NEASPRO que está estudando isso, ela está vivendo no Japão hoje para estudar esse mercado. E o terceiro bloco é o Tratado de Livre Comércio da ALCA, que sou Uruguai signatário. E o Brasil vem conseguindo entrar lentamente. A nossa habilitação já tem mais de 5 anos nos Estados Unidos, mas efetivamente 2024 é que ocorreu essa comercialização. Então são blocos que configuram um currículo para um país. Porque quem vende para os Estados Unidos, ele alcançou uma série de requisitos de natureza tecnológica, organizacional, regulamentar, sob o ponto da sanidade animal, e esse status o Brasil alcançou. Agora, aumentar as participações, e isto vai ocorrer inevitavelmente, porque o rebanho americano, não é o rebanho americano, a pecuária americana está enfrentando uma grande dificuldade sucessória. Ou seja, o pecuarista americano alcançou um limite de faixa etária entre 70 e 80 anos e não tem sucessão. Como é uma pecuária de corte baseada na pequena e média escala, é inviável a contratação de mão de obra. Então está saindo
muitos produtores estão abandonando e o rebanho americano ele é o menor dos últimos 70 anos. Então, isto abre espaço para quem tem recursos naturais, conhecimento e entende as regras. Obviamente que o Guilherme tratou muito bem essas regras, elas estão estabelecidas e nós temos que aproveitar isto para potencializar outros mercados. O mercado árabe começa a precificar maior, o Brasil reposicionou rapidamente no mundo árabe e vem pagando mais, ou seja, nós estamos achando um nicho dentro da commodity e a China é incógnita. A China recentemente saiu um relatório do Euromonitor mostrando que a China começa a diminuir importações de commodities agrícolas e de carnes porque a inflação está alta. Tem uma região da China que representa 1/4 do consumo global de carnes, que está com muitas dificuldades internas, políticas. Então, acho que nós estamos preparados e esta é a mensagem. O Brasil, à medida que vai alcançando degraus de exigências maiores, ele está preparado. E nós estamos com os quatro grandes fornecedores do mundo se encontram no mesmo patamar por razões sociais, econômicas e políticas distintas. A Argentina não consegue sair da crise, não consegue aumentar muito a produção. A Austrália continua pagando um preço das secas e das enchentes. E aí os Estados Unidos, o grande fornecedor de Japão e Coreia do Sul, vem enfrentando essas dificuldades de volume de produção. Tanto é verdade que agora, semana passada, saiu o maior pacote americano de incentivo ao agro, principalmente a pecuária, para dar uma sustentação e continuidade. E esses 4 grandes fornecedores têm o Brasil, com regras sendo cumpridas e com todo esse advento da rastreabilidade, mesmo com o calendário ainda um pouco alongado, mas já alcançando conquistas e reputações. E a palavra que o Guilherme usa muito, reputação e confiança, vem sendo estabelecida internacionalmente. Perfeitamente, professor Júlio, né? E se o senhor me permite a ousadia, poderíamos incluir mais um bloco que seria, para o Rio Grande do Sul pelo menos, né? Que seria o centro-oeste, o sudeste do Brasil, né? A carne de alto valor agregado. Seria muito ousadia se a gente botasse mais esse bloco assim, no potencial consumidor da nossa carne. Sim, este é um bloco interno e eu tenho comentado muito. Isso não é de hoje. O estado do Rio Grande do Sul precisa exportar, olhem a palavra que eu estou colocando, exportar carne primeiro para o Brasil. Fala o mesmo idioma, é mais fácil de colocar essa carne num caminhão e chegar nos grandes centros consumidores, e pode, inclusive, utilizar as produções intensivas do Brasil Central com os produtos do cruzamento com as raças britânicas, que estão crescendo muito no centro-oeste brasileiro e no norte, para fazer colar, olha, esta carne que vocês querem nessas grandes redes de restaurantes de luxo, que vocês estão trazendo do confinamento ali ao lado, nós também temos, com alguns apelos socioambientais e culturais que não podem ser copiados. Eu posso levar a mesma raça lá para o centro-oeste via cruzamentos, mas eu não posso levar. E isto, o Guilherme é um grande estudioso disso, ele sabe. Eu estou só provocando ele, deixando para ele que ele conhece bem mais do que eu isso. Não dá para copiar aspectos culturais, históricos. São os valores intangíveis e que são importantes para uma sociedade de maior poder aquisitivo. Então, esse bloco, sim, Luiz. Rio e São Paulo querem comprar a nossa carne. Inclusive, eles continuam comprando da Argentina e do Uruguai. E não estão aumentando muito a fatia da Argentina e do Uruguai, porque a Argentina está predominando sua carne para a União Europeia e o Uruguai está aí com os Estados Unidos e México de vento em popa. E agora se prepara também para o Japão. Então,
Antônia, esse é o caminho que a nossa pecuária deve trilhar antes de mais nada, Antônia. Né? Tem a questão da rastreabilidade que o professor Júlio trouxe aí, né? Que é um grande desafio também que a gente tem pela frente, né? Sem dúvida, mas eu acho que já passamos a fase de questionar se ela é rentável, se ela não é rentável. Eu acho que é uma obrigação, eu acho que aqueles que torcem o nariz ainda têm que fechar os olhos e encarar, porque ela é muito mais do que ela é uma ferramenta de gestão. A verdade é essa, né? Então são vários os aspectos da rastreabilidade. Sim, ela é uma exigência internacional. O professor Júlio usou a palavra que eu acho que cada vez vai ser mais valorizada, que é reputação. Então, nós tivemos a COP Brasil, muito criticada politicamente, mas enfim, o nosso corpo técnico, aliás, palmas para a Embrapa, Guilherme, que nos representa tão bem, nosso corpo técnico brasileiro, de uma capacidade, de uma eficiência, de uma competência ímpar. Né? A agricultura e a pecuária nos trópicos é o que vai alimentar o mundo. O Brasil é o único país no mundo que tem condições de avançar e atender às demandas que virão. No Japão, na China, no Oriente, cada vez mais se come carne e paladar não retrocede. Então, nós produzimos proteína de qualidade, com responsabilidade ambiental e com preços competitivos como ninguém. Então, essas questões, eu acho, sim, que essas questões ambientais, elas vêm muito com um interesse, na verdade, até como uma cortina de fumaça para tentar barrar o nosso crescimento. Mas tudo isso nós temos a oferecer, porque nós somos extremamente responsáveis. Produzimos como ninguém. E cabe comunicar e certificar de que todas as questões sanitárias, tudo aquilo que o consumidor hoje, que é extremamente questionador e ele quer saber os efeitos desse consumo, então nós temos isso para entregar. E o Rio Grande do Sul vem já com essa vantagem de ter o trabalho e o meio ambiente já completamente integrado à produção. Então essas pautas, e sim, o Rio Grande do Sul, quando eu falo que ela tem que se colocar como uma boutique de carne, inclusive para o Brasil, porque nós aqui tem toda essa história para contar, e inclusive a diferença do sabor dessa carne pelo ambiente que ela está inserida. Então, todas as questões de benefícios de ômega 3, ômega 6, tal, da diversidade do Pampa. Então, a gente precisa contar melhor essa história, e isso é a única coisa, eu acho, que nos diferencia ainda, essa questão de bem como folclórica, essa questão cultural, essa questão da experiência de se comer um assado, um churrasco gaúcho, que as pessoas chegam aqui, elas não estão só preocupadas com a carne, elas estão querendo esse consumo dessa experiência gaúcha. E isso tem sim que ser valorizado. Então eu acho que na COP ficou muito claro o quanto que o Brasil ainda tem condições de crescer verticalmente. É um verdadeiro gigante adormecido, e o adormecido somos nós. Então, cada vez mais, a gente precisa entender quais são as demandas que o mundo está nos exigindo. Falam muito em questões de emissões de carbono, mas não falam na compensação, e a conta deve ser essa, o quanto que nós temos capacidade de produzir e de neutralizar os efeitos dessa produção. Eu acho que tem muita coisa ainda por vir. A chegada da inteligência artificial vai conseguir nos auxiliar ainda mais. Então nós temos um ano de 2026 pela frente aí, cheio de novidades que virão e que vai trabalhar a nosso favor. Mas eu costumo bater nessa tecla, que eu acho que é muito importante. A nossa audiência, primariamente aqui está no estado, a internet nos coloca no mundo, mas eu acho que primariamente nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. Cada um dos gaúchos que produz precisa entender que é parte dessa engrenagem, e que todos nós temos um grande trabalho dentro da porteira para desenvolvermos ainda. À medida que a gente for atender esse bloco interno, exportar para dentro do Brasil, se realmente a gente conseguir cada vez mais se colocar, a gente vai suar a camiseta para conseguir abastecer esse mercado. É verdade, Tony. E as questões ambientais aí, né? Nós tivemos na semana retrasada, se não me engano, a doutora Cristina Genro, da Embrapa Pecuária Sul, aqui, Guilherme, e conversávamos a respeito da carne de baixo carbono, né? Inclusive os protocolos desenvolvidos aí pelo professor Roberto Giolo, na Embrapa Pecuária Corte, se não me engano, né? Então a gente também tem ações aí que visam estabelecer práticas, né? E garantir
que essa carne é, do ponto de vista ambiental, sustentável, né, Guilherme? Sem dúvida nenhuma. A questão extrínseca de qualidade da carne, né, que entram todas essas questões ambientais, as questões de transparência, eu acho que elas estão valendo tanto quanto as questões intrínsecas, né, de marmoreio, de sabor, de maciez, etc. Né? Eu acho que hoje em dia não dá somente para se basear somente em um único atributo intrínseco, mas também a gente tem que ter esse olhar, né, para essas características extrínsecas desses processos aí, né, a utilização de boas práticas, a intensificação com redução de ciclo, né, a pegada ambiental, né, desse animal, né, o boi anônimo, né, deixando de existir dentro de um mercado formal, né, a utilização aí de conceitos de economia circular, né, valorização de ativos ambientais, enfim, a gente está passando por um processo de transformação muito grande, e isso gera uma profissionalização forçada, né, mas eficaz para o pecuarista, né. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, né, o produtor entendeu aí que ele não é apenas um pecuarista, né, é um produtor de biomassa e grãos, né, e que ele usa o boi aí para colher e para converter. Né? A integração lavoura-pecuária-floresta, ela já atingiu a sua maturidade aqui dentro do Centro-Oeste, né, que nos permite, então, essa questão de diversificação, essa questão de sequestro de carbono, de balanço de carbono, né. Temos que trazer também outras questões que ainda são pouco discutidas no âmbito da pecuária, mas vai ser a próxima bola da vez, que é o consumo hídrico, né, dentro desses sistemas de produção, como está fazendo a gestão, né, de um recurso que é caro, de um recurso que é escasso, né, e como é que a gente desenvolve o melhoramento genético animal, né, raças que consomem mais água. Enfim, né, a gente tem hoje uma gama muito grande aí de tecnologias, né, que são necessárias para a gente poder entender e atender, né, esses desafios aí que o mercado coloca para nós, né. A gente pegar aí a aceleração do ciclo produtivo no Brasil, ele é muito evidente, né, a idade média do abate no Brasil, ele consolidou-se abaixo dos 30 meses aí em escala comercial, muito em função da demanda de China, por exemplo, que estabelece, né, uma característica para esses sistemas de produção, né, e juntamente com isso, com essa aceleração de ciclo produtivo, vem todos os ganhos ambientais, né? No momento que eu estou abatendo animal mais jovem, eu estou deixando de emitir, né, por mais tempo, né? Esse uso aí de terminação intensiva a pasto, a genética de precocidade, isso aí elas deixam de ser uma coisa de elite apenas e passam a ser ferramentas de sobrevivência aí para o produtor rural, né, frente aos altos custos fixos que se tem dentro de um sistema de produção. Perfeito, Guilherme. Também essas características, né, que a gente busca no melhoramento genético, a conversão alimentar, eu citaria também, né, fundamentais aí para o menor impacto ambiental. Professor Júlio, o Guilherme traz aí a questão da integração lavoura-pecuária, né, e eu gostaria, a gente tem buscado no programa tratar do tema sempre buscando conectar essas atividades agropecuárias, né? Seja a lavoura com a pecuária, seja com outras espécies animais, inclusive, né? Tratamos de bubalinos outro dia aqui. Então, esse é um tema que é um só hoje, né? Na nossa visão aqui do programa. Como é que o senhor vê, então, nesse sentido, a questão da liquidez de crédito, né? Eu acho que esse é um tema importante, com a crise que se abate na agricultura, né? Tanto pode ser, a gente pode analisar do ponto de vista da dificuldade de investimentos, mas também uma oportunidade para a pecuária também participar de uma porção maior dos sistemas de produção, né? Luiz, eu às vezes não, eu tenho sido um pouco crítico. Estão me escutando bem, Luiz? Sim, escutamos. Eu tenho sido um pouco crítico com relação à integração lavoura-pecuária no Rio Grande do Sul.
Vamos contextualizar um pouco melhor isso. Bom, primeiro lugar, quando eu digo assim, integração lavoura-pecuária, na acepção bem ampla do termo, eu estou usando primeiro a palavra integração, tá bom? A segunda palavra, lavoura. E a terceira palavra, pecuária. De onde vem isto? Do centro-oeste brasileiro do norte. Será que nós temos no Rio Grande do Sul integração lavoura-pecuária? E tu, estudioso, nisso também? E eu já vou responder, nós não temos. O que aconteceu nos últimos 5 anos, e os dados estão aí para provar, nós concluímos um estudo muito robusto, coordenado pelo professor Paulo Carvalho, de que na metade sul era uma atividade de pecuária. E entrou a soja para tentar fazer uma integração pecuária e agricultura, e não o contrário. E nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, foi o que analisamos, esta integração não foi bem conduzida. E ao invés da lavoura potencializar a pecuária, ao contrário, a pecuária está salvando a lavoura. Então, nós não podemos distorcer o conceito, a oportunidade e os grandes benefícios da integração. Mas nós não podemos defender de forma irresponsável que a forma com que uma atividade entra e substitui a outra talvez não seja o caminho mais adequado. Então, aquilo que já ocorreu na lavoura de arroz com a pecuária, que foram avanços e que mudou a pecuária, na metade sul do Rio Grande do Sul, com toda essa experiência que se tinha, não produziu os grandes benefícios que eram esperados por uma série de elementos que não cabe detalharmos cada um deles, mas precisamos compreender apenas um deles. Quando uma atividade entra pela porteira como a grande salvadora de ineficiências conjunturais, no caso a pecuária vinha muito mal, ela implicitamente traz seus problemas internos e pode, inclusive, prejudicar a atividade básica. Foi o que aconteceu. Então, quando no mês de setembro todo o Brasil estava revertendo o abate de fêmeas para valorização da cria, o Rio Grande do Sul vinha no auge. Por que ele vinha no auge, Tiqueno? E não é questão de gostar ou não. O Guilherme, nós temos uma responsabilidade. Nós gostamos da verdade científica. Nós nos baseamos nas evidências, nos dados e nos fatos. Nós não nos baseamos em narrativas. Vimos até agora a gente fazer alguma narrativa, fazer um bom churrasco, que os nossos times do Sul, um deles quase foi rebaixado. Isso é narrativa. Agora, nós não podemos, Luiz, avançar numa discussão irresponsável, e os dados mostram isso, que o principal produtor prejudicado com uma falsa integração na metade sul foi o produtor de média escala. Atraídos por uma soja a R$200, ele saiu da sua atividade. E nós temos terras despovoadas no Rio Grande do Sul, temos produtores sem gado e sem soja, e isto não é bom. Eu não posso culpar a palavra integração, mas eu tenho que ter a responsabilidade para dizer assim, olha, vamos pegar um ônibus e vamos para o centro-oeste brasileiro, ver a verdadeira integração, lavoura e depois pecuária em cima, e não o contrário, pecuária e depois lavoura. E com isso eu acho que fica a deixa para que o grande avanço nos próximos anos é reconfigurar contratos de parceria e tem uma mudança regulatória fundamental, que vai levar a uma melhoria nesse processo. A integração lavoura-pecuária do Brasil Central é o mesmo produtor,
A integração pecuária-agricultura no sul do Brasil não é o mesmo produtor, são dois. É um que planta e um que cria. E agora, por conta de uma normativa regulamentar da Receita Federal, estão sendo exigidos contratos de parceria. E esses contratos vai chamar ambos protagonistas para um diálogo mais integrado de uma atividade de natureza produtiva e econômica. E isso vai permitir que aqueles que vinham fazendo uma integração ainda um pouco desvinculada dos objetivos comuns que são da propriedade rural, agora voltem a discutir isso em outros aspectos. Perfeitamente, professor Júlio. Concordo plenamente com o senhor quando o senhor refere que a integração lavoura-pecuária, como se preconiza, como deve ser feita, ela de forma alguma existe, né? O que a gente tem, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é a produção de agricultura, de produto agrícola, com a pecuária junto. Né? Esses nível de integração é praticamente inexistente, né? Mas as atividades estão no mesmo ambiente, né? E desse ponto de vista, acaba acontecendo que o produtor de grãos, ou o produtor agrícola, acaba, muitas vezes, lançando mão da pecuária, como é o caso hoje, né? Para fazer um fluxo de caixa, por exemplo. Né? É uma atividade que acaba ajudando, como o senhor bem mesmo comentou. Né? Antônia, como é que tu vê toda essa questão desses investimentos, né? da questão... Luiz, não. O fluxo de caixa não pode comprometer estoque. Claro. Quando ele vende estoque, ele se descapitaliza e desestrutura o seu processo produtivo. Isso tem que ser bem marcado. É o produtor se desfazendo de pecuária, né, para poder cumprir compromissos de curto prazo. Né? Me escuta? Olha, oi, estou te ouvindo. Antônia, por favor, Antônia. Então, tu sabe que o professor Júlio fala é o que realmente eu sinto como produtora rural. Nós somos majoritariamente, originalmente, pecuaristas, e eu tenho dentro da minha propriedade um parceiro, então, que nós, historicamente, tínhamos arroz, por uma questão de vocação das terras baixas, das várzeas, e aí com o incremento da soja, foi uma possibilidade, nós ampliarmos, então, as nossas pastagens de verão, de melhoramento de pastagens de inverno, perdão. E a abertura de novas áreas, incremento das pastagens de verão também. Eu sou produtora no município de Caciqui e de Bagé, que são dois sistemas produtivos bem distintos, né? A Caciqui praticamente simula um centro-oeste aqui no Rio Grande do Sul, com solos mais arenosos, então nós temos ali o incremento das braquiárias e ali colocamos o nosso Brangus, que é mais adaptado, então, e em Bagé a gente produz com o Angus. Mas o que eu sinto verdadeiramente é isso que o professor Júlio falou. A integração lavoura-pecuária, ela funciona muito bem quando é quando é o pecuarista, o produtor rural que está em ambas as atividades e consegue entender as janelas de tempo. Porque senão, na verdade, o que acontece são as disputas pelos melhores momentos, ali quando o azevém está na melhor fase, o teu parceiro começa a te mandar mensagem que não sabe que dia tu vai entregar a área para ele poder entrar com a agricultura. Aí, às vezes, atrasa a colheita da soja e tu já está ansioso para colocar os animais ali e a pastagem não vem como se esperava. A questão, né, dos defensivos da lavoura, o impacto, a questão na pecuária, isso tudo tem acontecido, a gente tem percebido. Então, acho que existe, sim, essa dificuldade e eu, como pecuarista que sou e com a gestão que tenho, começo a ver o quão interessante é ou não manter as áreas. Como farei? Meus contratos vencerão e como é que a gente vai renegociar? Eu comentei há pouco tempo que com essa crise, coube a mim como pecuarista perdoar o valor que o meu parceiro tinha comigo ali, que ele não conseguiu honrar. E a gente vê nesse momento, Tiqueno, que os especuladores que vieram
com os aventureiros que vieram quando a soja estava a R$200, eles, quando tem uma crise, faz uma limpa e permanece aqueles que realmente são vocacionados. Mas essa crise que a gente começa, que começa realmente a tomar conta, e esse tsunami está chegando, a gente já passa de 1.000 pedidos de recuperações judiciais de produtores rurais no Rio Grande do Sul, e essa conta está começando. A gente começa a ver que dessa vez não foram os especuladores, os aventureiros que estão sofrendo, são aqueles agricultores sérios, pessoas honestas, pessoas honradas, que investem todo o seu suor de mais de uma geração, de gerações ali, sentindo realmente os impactos desse nosso clima, que sabidamente oscila em 10 anos ali. Quantos são os anos bons? São a minoria. Então é grave o que se vê agora. E sim, a pecuária se coloca como uma atividade, como eu disse, rentável, uma atividade resiliente, segura. Então eu acho que é o momento de recalcular a rota. Essa crítica que o professor faz não é a crítica pela crítica, é a crítica da gestão dos números. E eu, como pecuarista, como produtora rural, que digo, realmente eu tenho sentido e tenho feito essa conta. É um momento de sentar e recalcular a rota. Eu entrei em contato com meu parceiro e falei o seguinte: tu vais plantar arroz esse ano? Tu tens ideia de que o melhor dos cenários, que não se vê safra recorde no Rio Grande do Sul, se houver de novo, ainda assim a expectativa é de R$5.000 de prejuízo por hectare. E sabe o que ele me disse? Ele me disse assim: eu já estou com a semente plantada, eu já estou com a semente comprada, eu já estou com tudo comprado. O que eu vou fazer? Eu vou ficar tomando mate? Não vou trabalhar? Então, assim, é um momento muito difícil. Mas também é um momento de a gente entender que, sim, os números são importantíssimos, eles devem reger as nossas decisões. Então, essa integração lavoura-pecuária, ela é realmente aqui no estado, a gente tem que pensar qual é a vocação da área que nós estamos. Ela não é para todos os lugares. Perfeito, Antônia, perfeito, né? E essa decisão é muito difícil, né, Guilherme, do produtor definir que não vai realizar sua atividade, não vai plantar sua lavoura, porque do ponto de vista econômico mesmo, né? Porque carrega todo uma bagagem de custos fixos, né? De investimentos, de maquinário, de estrutura, né? Imaginar ficar 2 anos sem produzir deve ser uma decisão muito difícil, né? Como é que tu vê isso? Todos esses sistemas integrados, seja ILP, ILPF, silvopastoril, enfim, né, tudo que busca fazer esse processo de diversificação, ele é complexo, né? São sistemas complexos de gestão, né? E eu acho que essa complexidade da gestão, ela não é para qualquer um, né? Fazer esse arranjo, né, entre várias atividades econômicas dentro de uma mesma área, isso é muito difícil, ainda mais quando a gente pega o nosso perfil de gestão de pecuarista aí, que a grande maioria não sabe quanto custa a sua arroba, né? E aí você vai querer se meter em agricultura, que tem um risco muito forte, muito elevado, né? Então, mas independente disso, né, eu acho que a complexidade ela vai marcar o futuro da agropecuária brasileira, não tem sombra de dúvidas disso aí, né? Várias cadeias de produção se interconectando, né, para você ter aí cada vez mais um efeito poupa-terra e você ter, né, cada vez mais a eficiência, né, dentro das áreas, né? Entretanto, o que a gente percebe, né, um esvaziamento aí, em função dessa complexidade de gestão, a gente percebe aí um esvaziamento aí de pequenas propriedades que não conseguem aí se conectar, né, a esses arranjos produtivos eficientes, que não conseguem se conectar a essas cooperativas, né? E então, sei lá, acho que a classe média da pecuária está cada vez diminuindo mais, né? Então, já comentamos sobre esse tema aqui em outras oportunidades que estive presente aí no programa, né? Esse cenário aí de exclusão, né, de pecuaristas da atividade, né? Segundo os estudos aqui do Sicarni, né, a gente prevê aí que metade dos pecuaristas saiam da atividade nos próximos 20 anos,
né? Então, por incapacidade de atender essas demandas de escala, né, e demandas de fatores de biosseguridade dos sistemas de produção, que vão ser cada vez mais exigidos, principalmente aí no mundo pós-pandêmico, né? Então, acho que todas essas questões aí, elas remetem a uma complexidade de gestão muito grande, que cada vez vai ser mais presente dentro das atividades agropecuárias dentro do Brasil. Infelizmente, o caminho é esse, não tem volta, né? Tem que se preparar, tem que se qualificar, né? E tem que acompanhar aí essas transformações aí que estão em curso. Perfeitamente, Guilherme. Professor Júlio? Posso só complementar uma coisa que o Guilherme falou. Fique à vontade. Tu sabes que essa parte mais jurídica, né, falando das RJs, né, das recuperações judiciais, e o impacto que o Rio Grande do Sul vai sofrer com isso, eu acredito que isso realmente vai refletir, inclusive, no modelo das propriedades do Rio Grande do Sul. A gente vê, assim, um percentual de grandes produtores rurais que não são impactados com essa crise, porque eles são extremamente capitalizados e têm, assim, as atividades em várias cestas, como se diz, altamente diversificada. E tem também aquele produtor, o agricultor, que ele é familiar, então ele não toma dinheiro emprestado, ele trabalha com a sua família, ou com um funcionário, com uma plantadeira, uma colheitadeira, algo extremamente modesto, mas a grande massa central do médio produtor, que toma dinheiro emprestado, ele está numa situação que a dívida é maior do que ele tem em valor imobilizado, então ele não vai conseguir se manter. E os grandes serão aqueles, ou até os externos, serão aqueles que virão para comprar, então, essas terras que já começam a desvalorizar. A gente começa a ver o impacto de um sistema político, enfim, financeiro, que começa o mercado completamente imobiliário muito parado. Todo mundo, quando existe essa crise, a pessoa segura o dinheiro, não investe, começa, então, a haver, então, a depreciação das terras, não se vê negócios praticados como se via antes, por liquidez. Então, eu acredito que isso vai impactar, inclusive, no modelo das propriedades. Vai haver verdadeiramente um redesenho do tamanho das propriedades no Rio Grande do Sul. Inclusive com o mercado financeiro sendo muito atrativo, né, Antônio? Os juros que se estabelecem hoje é uma porta para tirar, vamos chamar assim, recursos de um sistema produtivo para colocar no sistema financeiro, professor. Eu estou errado ou é por aí, professor? Inclusive fora do país. Claro. Embora o Uruguai seja um país mais difícil de produzir e com um custo maior que o Brasil, está havendo novamente a valorização de terra no Uruguai, que se tinha baixado de preço por estabilidade. Mas eu acho que este tema, integração lavoura-pecuária, ele é um tema... Ele existiu, Luiz. Quando tu começasse a fazer agronomia, se falava lavoura de arroz pecuária. E nós nunca avaliamos isso e nunca chamamos de integração lavoura-pecuária. Correto. E perdemos uma grande oportunidade de desenvolver formas de gerenciar conjuntamente a atividade, de criar modelos jurídicos de negócios, que é o que a Antônia está chamando a atenção agora. Por quê? Porque a lavoura de arroz, ela não competia por um calendário pecuário mais estruturado. Ninguém queria colher o arroz e já entrar com o gado, e tu sabe disso, Luiz. Ao contrário, a lavoura de arroz mandou a ovelha para onde? Mandou embora a ovinocultura do Rio Grande do Sul. Não adianta a gente só... Se nós não tivermos capacidade de análise crítica, nos constituímos num bando de torcedores para algo que naquele momento teu time está vendendo, está ganhando, e depois? Bom, então perdemos uma grande oportunidade. Quando chega a soja no Rio Grande do Sul, ela chega primeiro nas áreas, da metade sul, nas áreas de arroz. Tanto é verdade que o município que mais plantou a soja nos últimos anos foi o município de Dom Pedrito. Tá? Só não cresceu em Uruguaiana porque o solo não permitiu, na fronteira oeste. Nós temos todos esses números.
Mas só que isto chega para salvar uma lavoura de arroz e o médio produtor, que a Antônia está chamando a atenção e que é fundamental, o que está no meio da pirâmide. Esse que está no meio, ele diz assim, com 300 hectares, eu vou arrendar para soja a R$200, já não tenho empregado, já não tenho, olha aí essa meio gaúcha, meio matogrossense, né, Guilherme? Bom, então, isto chegou de uma maneira como uma salvação de um produtor de médio porte, e ele saiu da pecuária. Os dados mostram, para que vocês entendam, tem um contingente de propriedades que em 2013 tinha seu rebanho, sim, lá produzindo mal, sim. Mas veio a soja para salvá-lo. E circunstancialmente ele se capitalizou, mas ele saiu da pecuária. Hoje essa propriedade rural não tem mais gado e não tem soja. E esse produtor não consegue retomar a atividade. Então o meio da pirâmide do Rio Grande do Sul vai passar por uma grande transformação. O grande, que não foi para a RJ, vai incorporar, e é o que o Guilherme vem falando há mais tempo. Então, o Guilherme não vem dizendo assim, olha, lamento muito, mas vão desaparecer produtores porque eu estou imaginando. Tem estudos feitos demonstrando que a grande migração vai dar aí no meio de produtores que já estão quase com o pé fora, e isto é Brasil, o Brasil como um todo. Então nós vamos precisar desenvolver novos modelos de gestão, novos modelos jurídicos de contratos, agora uma joint venture não sucessória, mas uma joint venture de sobrevivência. Então eu acho que nós estamos caminhando natural, nós não gostaríamos de passar por uma crise dessas. Isso não é bom para ninguém. Causa profundas consequências e traumas. Mas daqui nós sairemos fortalecidos agora à luz da ciência, não do achômetro, da inovação, da capacidade não de diversificar a propriedade rural, mas de compartilhar recursos. O trator tem que servir para plantar soja, para roçar o jardim, para roçar a pastagem, para fazer a pastagem, e até para levar o povo no final de tarde no boteco da zona rural. Ele tem que ser compartilhado com múltiplas atividades. E quando isto chegar ao entendimento de quem está à frente desses negócios, isto muda. E o papel institucional, nós, como universidade, o Guilherme como um Embrapa, como uma potência, a Antônia como uma liderança de uma instituição jovem, que nasce por jovens, e traz a experiência daqueles que já passaram por tantas situações, e integra a experiência com a coragem dos jovens, com a capacidade de dizer assim, eu vou fazer novamente, nós vamos superar. Eu acho que nós estamos num cenário que só aponta para um novo ciclo pecuário muito positivo. As commodities agrícolas estão pautadas aí, isso por enquanto está bem claro. Commodities agrícolas não vão valer muito, mas quem souber ajustar seu processo produtivo, continua. O arroz está num buraco, não tem dúvida nenhuma. Agora, para todos, não. Para alguns que não conseguiram superar dificuldades que eram não conjunturais, estruturais. É isto que é preciso compreender. Enquanto nós não atacarmos problemas estruturais, a conjuntura ela é aquela peneira. Está filtrando, está filtrando, está filtrando. Eu tenho que colocar mais coisa boa nessa peneira para encher a vasilha que está embaixo. Mas o que está acontecendo agora? Eu estou ficando com muito poucos embaixo da peneira.
grande contingente não está sequer passando por problemas estruturais. Acho que nós vamos avançar muito e eu quero colar nessa questão que a Antônia levantou, e o Guilherme já antecipou isso, está escrito isso. É que às vezes a gente esquece o que está escrito. Isso não é conosco, isso é um pesquisador que está lá na Embrapa, que... Não, peraí, gente, tem muita informação e a inteligência de dados e a artificial estão nos apontando para isso. Perfeitamente. Guilherme, por favor, e já vamos dar um encaminhamento para uma perspectiva para 2026, agora estamos 10 horas e 18 minutos, né? Então, o Guilherme, por favor. Só complementando aí a fala do professor Júlio, claro, né, e comentando sobre um grande projeto que estamos colocando em execução, né, juntamente aí com o Nespro, né, Embrapa Gado de Corte, o Nespro, né, de poder justamente ter um conhecimento maior, se apropriar desse conhecimento da ciência de dados, né, para que a gente possa, a partir disso, a partir da construção de uma plataforma de inteligência cada vez mais robusta, né, a gente possa, então, dar respostas às perguntas da cadeia de produção, né, com base numa ciência sólida, né, com base em profundo conhecimento, né, e poder desenhar aí os cenários, né, professor Júlio, aí da intensificação da pecuária no Brasil, né, para que lado o vento vai soprar, os desafios que estão envolvidos, né, nesse movimento cada vez mais necessário de intensificação. Bueno, dito isso, né, e já trazendo aí um pouco aí da visão do que vem para 2026, eu acho que fica bem claro aí que a festa do volume ela acabou, né, e aí começa a questão da gestão de margem. Eu acho que isso é o fundamental aí para a gente entender o que vem em 2026, né, onde a gente vai entrar no momento mais delicado da alta do ciclo, né, do ciclo pecuário, onde a reposição, aí no caso do bezerro, ela vai estar cada vez mais cara, aí, pressionando essa relação de troca, né. O lucro aí, ele não virá aí da valorização automática da arroba, né, mas da eficiência em diluir esse ágio do bezerro, colocando carcaças aí mais baratas a pasto, você usar o mercado futuro B3 aí para travar esses custos, né, e garantir preços de venda, se protegendo da questão aí de volatilidade, onde pouquíssimos produtores fazem isso, né, usar o mercado futuro como uma ferramenta de proteção, né, e logicamente, né, manter a conformidade ambiental aí para não perder aí a liquidez de venda. Isso vai ser cada vez aí mais necessário, né? Eu acho que a pecuária de 2025, eu acho que ela provou a nossa resiliência, né? E acho que a pecuária de 2026 ela vai exigir a nossa inteligência, né? Eu acho que seria mais ou menos por aí a minha fala, de Ken. Perfeito, Guilherme. Antônia, como é que tu vês também a perspectiva para 2026 aí? Sabe, Tiqueno, que esse foi exatamente o título do nosso último evento agora, que nós fizemos em parceria com o Nespro, que já está fidelizado no calendário dos pecuaristas gaúchos aqui, perspectivas. E o professor Júlio sempre é desafiado e ele tem cumprido com muita competência, justamente se desafiado a fazer toda uma projeção, uma perspectiva do preço do boi gordo para o próximo ano. E eu brinquei com ele, que eu chamo ele de mãe de Ná da pecuária gaúcha. Mas, na verdade, não é uma bola de cristal, realmente são os números ali, a inteligência catalogando e entendendo, compilando aqueles números ali. Então, nós abrimos nosso evento com a fala do professor Júlio, uma fala extremamente técnica, mas também uma fala bem importante do comportamento do gaúcho, porque o comportamento do gaúcho impacta a maneira como nós produzimos. Depois tivemos uma fala muito inspiradora do Rodrigo Souza Costa, presidente da Federação, que tem se mostrado uma liderança, uma voz extremamente guerreira no nosso meio aqui, que tem feito essas provocações de pensamento, de compreensão do que nós precisamos fazer
e da ideia de que nós não devemos terceirizar, e eu assim, me senti extremamente inspirada com a fala dele, porque é a maneira como eu penso. Nós iremos nos salvar. Nós não temos que terceirizar essa responsabilidade da mudança de comportamento que nós temos que fazer. Nós temos que ser protagonistas da mudança desse nosso cenário do agro gaúcho. E por último, tivemos a fala, então, do ex-ministro Aldo Rebelo, que, diferentemente do que muitos pensavam pelo que acontecia, mas tem sido uma voz em defesa do agro, uma voz de responsabilidade ambiental, e é uma pessoa que traz ali um conhecimento de ser realmente uma pessoa viva, que passou por vários momentos de transformação, fez parte, né, do nosso código ambiental ali. Então, foi uma tarde extremamente rica de se pensar 2026. E bem como falou o Guilherme, eu acho que 2024, 2025 foram anos que nos fizeram, realmente nos testaram a nossa capacidade de renascermos. E 2026 vai ser um ano que a gente vai ter que entender que se renasce de uma forma diferente e que nós precisamos mudar essa chavezinha. Agora está saindo dentro do Instituto Desenvolve Pecuária o nosso censo. E eu não vou poder dizer para vocês aqui grandes coisas, porque nem divulgamos internamente, mas ontem, quando já com o uso da inteligência artificial para a compilação dos dados, e eu preciso fazer agradecimento à Elísia, que é a nossa grande mulher dos números dentro do Instituto, nos deixou muito orgulhosos de quem nós somos, porque apesar de uma instituição jovem, que traz esse comportamento, essa vontade, eu acho que o bom do jovem é que a gente não tem essa memória de quem tentou muito e não deu certo. Eu acho que a gente chega para pegar o bastão e fazer a nossa vez de tentar fazer essa mudança. Mas de propriedades e produtores com comportamentos disruptivos, já altamente tecnificados, uma pecuária tecnificada, uma pecuária empresarial, e não necessariamente de pessoas que estão há gerações no negócio, mas pessoas que vieram de fora, buscaram se qualificar no mercado e vieram e chegaram para fazer uma pecuária de números, pecuárias de gestão. Então, trazendo para dentro da porteira todas as ferramentas de melhoramento, querendo trazer e qualificar a importância da genética, falando em genômica, falando em várias pautas de desenvolvimento. Então, posteriormente, eu mostro para vocês que nós começamos por ali a produzir e fazer a diferença na pecuária gaúcha. Então, eu muito orgulhosa das pessoas que estão ali no Desenvolve Pecuária com essa mentalidade de mudança já. Então, acho que 2026 virá com essa pegada, com essa garra e com essa vontade de permanecer para fazer a diferença. Maravilha, Antônia, maravilha. Tem muita pauta pela frente aí, né, professor Júlio? Como é que o senhor vê aí o Nesp, também essas atividades, né? Como é que o senhor vê a pecuária e as atividades que o Nesp desenvolve? E já aproveitando já para dar um encaminhamento aí para nós irmos encerrando o programa de hoje. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui esse espaço de sábado. Hoje, graças à rede mundial de computadores e à internet por satélite está me permitindo, eu estou no fundo da grota falando com dois amigos, né? Dois amigos em duas capitais, aí formando um triângulo de mais de 1.500 quilômetros. E esta oportunidade, neste sábado, sempre faz com que nós, para emitirmos uma opinião, temos que refletir, e a reflexão ela é muito positiva para um 2026 em que o Nespro lança toda a sua base comemorativa dos 20 anos, é uma reputação que alcançamos, uma responsabilidade cada vez maior, já lançamos nas ruas a 21ª jornada e segundo Congresso de Criadores, juntamente com o Desenvolve Pecuária, lá no mês de junho, no Barra Shopping, e uma coisa fantástica, Guilherme e Luiz, vocês que passaram pelo Nesp. Quem participou da jornada ano passado, principalmente todo um segmento empresarial, indústrias frigoríficas, de insumos, instituições,
eles só nos respondem o seguinte, Antônio. E o meu estande é no mesmo lugar? Que maravilha. Significa que você vem... Não, eu só quero saber se for no mesmo lugar, eu estou dentro. Então, toda essa conquista agora conjunta com o desenvolvimento pecuário nos promete um ano 2026 bom para a pecuária, bom para as nossas instituições, bom para o Brasil. E mais duas notícias importantes, o Guilherme já falou um pouquinho. O Nespro é a única instituição sul do Brasil que está nesse grande projeto capitaneado pela Embrapa de Corte de Campo Grande, onde o Guilherme é um dos coordenadores, e de um programa que se chama Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Pecuária. Então é um conjunto de redes de pesquisas que amarra tudo, integra tudo, de ponta a ponta, é do Iapoque ao Chuí, do Rio de Janeiro a Corumbá. Então isso é muito importante, nós deixamos de fazer as nossas pesquisas pontuais e localizadas para nos integrarmos a um grande conjunto de pesquisadores brasileiros que têm uma visão de país, e isso é muito importante. Então isso, eu agradeço já agora de forma pública o Guilherme, e os nesprianos estão aí no mundo para isso. E uma outra nespriana, semana passada, foi tua colega, Luísa Rúbia. Claro. Que é professora na Universidade da Califórnia, está coordenando um projeto para a Colômbia e para o Brasil de um grande problema na pecuária de corte, que são as miíases, a famosa bicheira. Um projeto financiado pela NASA e veio com uma força brutal, quase para extinção da mosca. Estão na fase preparatória, o Nespro é um dos parceiros no Brasil para discutir caminhos para erradicar a mosca. Então, tem muita coisa boa a vir pela frente. E o principal, tudo gente jovem liderando. Nós temos que estar na retaguarda só para auxiliar os jovens, dizendo assim, olha, eu já fiz errado, não faz isso de novo. Então é só para isso que nós servimos. E os jovens captam isto e vão à frente. Esse teu programa é um sucesso. Tu não imaginava, quando estava no Nespro, que tu viria para frente de um microfone, e isso é enxergar oportunidades e contribuir com a sociedade por os diferentes caminhos. Então, muito obrigado a todos, Guilherme, Antônia, Luiz, beijos e abraços do Espantoso. Muito obrigado, professor Júlio, obrigado pela consideração comigo especialmente, mas também com a Rádio São Miguel, por estar aí no Espantoso, né, no centro do Bagé, né, participando conosco, separando um tempinho, né, da sua agenda, do seu dia a dia, centro do Aceguá, não é centro de Bagé, senão os voos. Mas é grande Bagé, professor. Não vem com essa. Claro, é a grande Bagé, mas agora é Aceguá. Perdoa, então, o erro cometido aqui. Então, o Espantoso, então, aí, professor Júlio. Muito obrigado. Um ótimo final de ano, um ótimo Natal aí para ti, para toda a família, todos os nesprianos espalhados pelo globo. Tá bom? Muito obrigado, professor Júlio. Antônia. Estou sempre à disposição aqui, Tiqueno, e corrigindo, vou ter a ousadia de corrigir o professor Júlio, mas não se coloque dessa maneira, professor, vocês são os nossos mentores, né, e eu já não sou tão guria assim, então eu já estou, não sei em que lugar eu me coloco aqui, mas sempre como aprendiz. Se tem uma coisa que estar aqui à frente do Instituto Desenvolve Pecuária tem me colocado, é ao lado daquelas pessoas que eu admiro, e isso não tem valor, não tem preço. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui aprendendo e evoluindo muito e contribuindo aqui, porque a gente sabe que esse trabalho que a gente faz, ele gera reflexo, a gente consegue inspirar outras pessoas. Então, só tenho a agradecer essa manhã de aprendizado. Contem comigo aqui como soldado. Obrigado, Antônio. Obrigado aí mais uma vez por disponibilizar um pouco do teu tempo para falar conosco. Um ótimo final de ano, um ótimo Natal para ti também, para toda a família, toda a turma, né, do IDPEC, do Instituto de Desenvolvimento Pecuária. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço. Guilherme Cunha Malafaia. Bueno,
só agradeço, né, essa oportunidade aí de passar essa manhã de sábado aí com pessoas tão queridas, né, que têm um conhecimento vasto, né, então para mim foi mais uma oportunidade aí de aprender, né, apesar assim de estar já bastante tempo afastado do Rio Grande amado, né, mas continuo sempre buscando informações, buscando saber o que está acontecendo, né, dentro do setor, e o trabalho do Nespro e o trabalho que vocês desenvolvem aí no Instituto, Antônio, é uma forma muito eficiente, né, da gente poder, né, entender aí o que passa aí pelo Rio Grande do Sul. Eu acompanho muito o trabalho de vocês aí. No mais, desejar para vocês aí um bom final de ano, tá? E que 2026 aí seja de muitos desafios, né, e muita saúde aí para todos nós. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco, né? Também reservar um tempinho da tua agenda, do teu dia a dia, para estar conosco conversando sobre a pecuária, né? Que é o tema que nos apaixona, que nos une, né? Em grande parte. Então, muito obrigado. Um feliz ano Natal, um feliz ano novo para ti, para a família, para toda a equipe da Embrapa também, o pessoal da Embrapa Pecuária Sul também, que está sempre nos auxiliando, estando conosco aqui, participando do programa, né? Então, um abraço extensivo a toda a Embrapa, né? Que faz um trabalho de excelência e de Somos apoio. fãs, muito fãs. De apoio fundamental, né, Antônio? Para toda a produção agropecuária brasileira. Então, além disso, gostaríamos de agradecer o Bruno Rosa de Aguiar, o Rodrigo Pinto, a Luciana Quadros, a Jane Lima, o Bittencourt Filho, o Dejair José Tomasi, que nos enviaram seus comentários, a sua participação, a toda a audiência que esteve conosco, tanto pelas mídias sociais, como também pela rádio, né? Mas deixamos aqui, gostaríamos de fazer o registro, né, do passamento do Francisco de Assis Pinto Bermudes, destacado advogado nosso Uruguaiana, vereador, secretário municipal de governo, procurador-geral do município, presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho, professor universitário, presidente da OAB subsecção de Uruguaiana e proprietário da Rádio São Miguel AM 880, que no último dia 9 nos deixou. Então, fica o registro, um grande abraço a toda a família, a todos os amigos e familiares que tiveram a sorte, a honra de compartilhar momentos com esse grande cidadão uruguaianense. E para terminarmos o programa de hoje, em clima um pouco mais alegre, né, saudando a nossa Califórnia da Canção Nativa, que hoje tem a sua grande final, a gente vai terminar com a nossa trilha da Quinta Califórnia da Canção Nativa, interpretada pelo Ivo Fraga, com a letra de Luiz Coronel e a música de Marco Aurélio Vasconcelos, desejando a todos um ótimo final de semana. Até semana que vem com mais um Agrofronteira. Até lá! Geada vestiu de noiva os galhos da pitangueira, ainda caso com rosa, caso ela queira ou não queira, pra domar o meu destino. Comprei um buçal de prata, nenhum pesar me derruba, qualquer paixão me arrebata. Acordoei minha viola com 6 cordas de espinho, meu canto tem cor de sangue, teu beijo gosto de vinho. Na sua mesa é sucesso total, e na panela ele rende muito mais. Soltinho, branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte
requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. A semente é o principal insumo da sua lavoura. Uma semente de alta qualidade será capaz de responder ao pacote tecnológico empregado em sua área. Venha planejar sua lavoura conosco. Braseiro Sementes lhe oferece a oportunidade de colher mais com a genética Zirga, Embrapa, BAS e Agronorte. Conheça nossas novas instalações. Setembrino de Carvalho 6254 ou entre em contato pelo fone 3413 4224. Com a sua participação, nossa força será ainda maior. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí. Uma história escrita com o fortalecimento da classe arrozeira. Juntos somos mais fortes. Atenção produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana e oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. A Imembuí fica na BR-472, no trevo de saída para a Barra do Quaraí. Solicite uma visita pelo telefone WhatsApp 55 996 23 99 36. Atendemos também Itaqui e região. Imembuí, presente na agricultura, auxiliando o produtor. A Cabanha Santa Ângela, tradicional criatório das raças Merino, Ideal, Corriadale, agora com Hampshire Down, informa aos clientes que está comercializando borregos e carneiros de campo e de galpão, aprovados em rigoroso processo de seleção. Vendas diretas na propriedade. Agende sua visita nos telefones 55 3412 3830 ou 999 77 89 24. Garanta o seu reprodutor e tenha ótimos resultados. Santa Ângela, gerações acreditando na ovinocultura. A força de uma classe está na união de seus participantes. Produtor rural, associe-se e desfrute das vantagens oferecidas pelo associativismo. Associação e Sindicato Rural de Uruguaiana, unindo campo e cidade. Atendimento ao público de segunda a sexta-feira, na Rua Santana, 2717, terceiro andar. Telefone 3412 4190. Produtor, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Quer mais produtividade e rentabilidade na lavoura? A Vetagro tá aqui para isso. São 36 anos ao lado do produtor, com consultoria em arroz, soja, milho e trigo, gestão de pecuária e propriedades, gestão ambiental e segurança do trabalho, capacitação de pessoas e agricultura de precisão. Na prática, você produz mais, desperdiça menos e lucra mais. Contato pelo fone 34 12 50 51. De sociais, @Vetagro Urug. Vetagro, nosso diferencial é garantir resultados. A força da tradição e a confiança da genética comprovada. Assim é a Estância Anjo da Guarda. Reconhecida nacionalmente pela criação das raças Brafor, Hereford e Brangus, a Estância Anjo da Guarda reúne anos de seleção criteriosa e resultados nas pistas e no campo. Produtora de animais rústicos, adaptados e de alto potencial produtivo, a marca é sinônimo de qualidade e credibilidade em cada geração. Estância Anjo da Guarda, genética que transforma rebanhos. Pecuarista, você sabe, a reprodução é a base do sucesso no campo. E com tecnologia de ponta, seus resultados podem ir muito mais longe. A Deca 1 Assessoria Pecuária oferece consultoria completa para propriedades rurais e é especialista em reprodução de bovinos de corte, utilizando protocolos e técnicas reprodutivas modernas, precisas e comprovadamente eficazes. Trabalhamos lado a lado com o produtor, garantindo mais prenheses, mais terneiros e maior rentabilidade. Do
Do manejo reprodutivo ao acompanhamento técnico, a DECA 1 entrega conhecimento, prática e resultados concretos. DECA 1. Sua pecuária, nosso compromisso. Quando se fala em tradição e qualidade na pecuária, um nome se destaca: Agropecuária Odair Gonzalez. Um dos criatórios mais respeitados do Brasil, referência na criação da raça Braford, com animais premiados nas exposições mais importantes do país. Produtora de grandes pais e mães da raça.